Olá pessoal, vamos continuar na nossa leitura do textos bíblicos baseados no Evangelho de Mateus, Mateus para Todos, do N.T. Wright, certo? No vídeo passado a gente falou sobre a tentação de Jesus, ali eu polemizei um pouco, trouxe umas questões um pouco provocativas para que você possa também estar pensando junto comigo sobre algumas questões que quando o Evangelho traz certos textos que são incômodos, no mínimo, né, que fazem a gente pensar e refletir. E muitas vezes a gente vai atrás de respostas para aquilo dentro da palavra de Deus, e é isso a gente chama de apologética. A apologética é a defesa, não é um termo, claro, exclusivo do cristianismo, mas a apologética na teologia é a defesa da fé cristã. Agora, nesse texto que a gente vai ler hoje, da Bíblia, nós vamos ver o início do chamado, que se convém chamar, do ministério público de Jesus. Então, Jesus nasceu, ele teve, quando menino, uma passagem bíblica ali em Lucas. Depois há um lapso temporal da sua adolescência, juventude, que a Bíblia ela silencia. Isso nos textos que a gente tem os originais. Nos textos apócrifos, extra-bíblicos, talvez você vai encontrar alguma coisa a respeito disso, mas eles não são reconhecidos pela igreja. E eu também não os conheço, então só de ouvir falar, e assim fica difícil eu comentar alguma coisa a respeito. Nunca li nada sobre os textos extra-bíblicos a respeito da adolescência e da juventude de Jesus. E ele aparece novamente, então, quando João Batista está pregando, e ele vem para ser batizado por João. E após esse evento, começa, então, na sequência aqui, é o texto que a gente vai ler hoje, que é o de Mateus 4:12, capítulo 4, versículo 12 a 17, que é o anúncio do reino. Venha comigo. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Ele deixou Nazaré e foi viver em Cafarnaum, uma pequena cidade perto do mar, na região de Zebulun e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra falada pelo profeta Isaías: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho para o mar além do Jordão, Galiléia, terra das nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, raiou uma luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Daquele momento em diante, Jesus começou a proclamar: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Então esse é o pequeno texto que o N.T. Wright nos convida para refletir junto com ele. Deste modo aqui, eu já posso adiantar para vocês então que a Galiléia, na época de Jesus, era conhecida como a Galiléia dos gentios, porque não viviam ali tão somente judeus, mas era miscelânea, uma mistura de vários povos que já estavam habitando a Galiléia. A Galiléia fica ao norte de Jerusalém. E tem o mar que recebe o mesmo nome. E ela ao redor desse mar, né, é um pequeno mar da Galiléia, na verdade é um lago muito grande, mas ele é chamado de mar, viviam então várias pessoas de várias etnias que não eram necessariamente judeus. Por isso que fala Galiléia, terra das nações. Então vamos ver aqui o que eu destaquei do texto do N.T. Wright. Ele fala o seguinte: antes de mais nada, no Evangelho de Mateus, Jesus, em geral, fala reino dos céus. Os outros evangelhos, em geral, usam a expressão reino de Deus. Dizer céus em vez de Deus era uma forma judaica comum de evitar a palavra Deus. Então, o judeu, eu sempre gosto de lembrar que Mateus ele escreve para os judeus. O judeu, na sua transliteração da palavra Deus, eles só colocam as consoantes, eles não pronunciavam o nome de Deus. Por isso que Mateus fala muito, não em reino de Deus, conforme Lucas fala, ou João fala, mas sim é reino dos céus. Alguém adverte as pessoas sobre algo que está prestes a acontecer. Deve saber que as pessoas a quem falam entendem isso. Então, quando aqui o N.T. Wright se refere ao reino dos céus, quando Jesus fala assim:
Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Era um vocabulário que os judeus entendiam a respeito do reino dos céus. Qualquer judeu do século I que ouvisse alguém falar do reino de Deus ou do reino dos céus saberia que se tratava. Representava, na expectativa messiânica judaica da época, a revolução tão anseiada, tão esperada. Jesus cresceu à sombra de movimentos de reinos. Os romanos haviam conquistado sua terra cerca de 6 anos antes do seu nascimento. Então, os romanos, o Império Romano, feito de um poderio militar muito forte, eles dominavam a Palestina na época de Jesus, aquela região da Judéia toda ali, após a ascensão do Império Romano sobre o Império Grego. Os romanos chegaram e dominaram tudo. E eles colocavam governadores para reger essas províncias romanas, conforme seus interesses, e também cobravam impostos. Mateus era um coletor de impostos, até inclusive, quando Jesus os chama. Mas isso fica mais para frente. A maioria dos judeus ressentidos queria acabar com esse arranjo e ansiava por uma oportunidade de revolta. Então, o povo, estava com o coração preparado para receber o Messias, o ungido, aquele que iria restaurar Israel, a sua vocação, queria restaurar o reino de Israel, Então, os judeus, eles esperavam isso, que viessem e expulsassem os romanos, aquele povo opressor dali. E Jesus vem sim fazer isso, mas de uma maneira espiritual. Os revolucionários acreditavam que não haveria outro rei além de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, era por isso que eles ansiavam, oravam, trabalhavam e pelo que estavam preparados a morrer. Então, tinha vários focos de revolta naquelas épocas e os romanos, eles iam dando conta de tudo. Mais para frente, bem mais para frente, no ano 70, houve uma grande revolta dos judeus contra o Império Romano e Jerusalém foi totalmente destruída pelas forças de Tito, o general romano. Não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus mesmo havia dito. Então ali foi a última insurreição judaica contra o Império Romano. O reino o reino de Deus representa tanto perigo como esperança, na visão do N.T. Wright. Seria melhor que se organizasse enquanto havia o tempo, e a boa antiga palavra para isso é arrependam-se. Jesus queria trazer a união do povo judaico para a visão do reino de Deus, o reino dos céus, através do arrependimento. Só que eu já falei isso antes. Jesus, quando falava em arrependimento e implantar o reino dos céus, ele tinha uma visão bem concentrada na conversão do coração do homem a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E para isso o arrependimento era um ponto fundamental. O judeu achava que esse arrependimento era uma forma de organização política para poder, então, se rebelar contra o Império Romano. Contudo, conforme o N.T. Wright aqui diz, arrepender-se quer dizer mudar de direção, voltar-se e seguir outro caminho. O importante não é como você se sente em relação ao arrependimento, mas o que você faz. É uma atitude, como eu também já afirmei em relação ao batismo, é algo que você volitivamente, pela tua vontade, você tem consciência daquilo que está fazendo para arrepender-se. Isso para aqueles que têm totais condições cognitivas para tal. Poderia aqui abrir um parênteses e fazer a seguinte pergunta, questionamento para nós. Em relação àquelas pessoas que possuem problemas mentais, cognitivos, que têm limitações racionais para poder entender o Evangelho da forma que a gente entende quando a gente ouve. Como é que isso se dá? Eu não sei, mas Deus sabe. Então ele com certeza tem um plano
para que essas pessoas também tenham a oportunidade de chegar à verdade. Enfim, e os surdos, como é que ficam? E os cegos? Tem uma série de fatores assim que a gente poderia levantar para que a pessoa viesse a arrepender-se, independente da sua situação física, mental, psicológica. Então isso ultrapassa também o meu conhecimento e não cabe a mim julgar o que Deus fará com esse tipo de pessoas. Como Ele é Senhor e soberano de todas as coisas, eu somente acredito que Ele o fará, de um jeito ou de outro. Não sei se eu me fiz entender. Então os judeus eles estavam se preparando de uma certa forma para uma resistência militar, mas Jesus vem implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Parte do tema subjacente da tentação de Jesus no deserto, diz N.T. Wright, é a sugestão de que ele deveria usar sua posição como Messias de Deus para lançar algum tipo de movimento que o alçaria ao poder, ao privilégio e à glória. Então, no texto anterior, no vídeo anterior, quando a gente fala da tentação de Jesus, a gente vê como o inimigo, como o tentador, como Satanás, ele faz com que Jesus, ou tenta Jesus, nessas questões políticas, de poder político, sobre a terra, sobre reinos, sobre pessoas. E, evidentemente, que era essa a expectativa que as pessoas esperavam, mas Jesus sabia que não era assim que era para ser. Jesus entendia que o padrão de revolução de lutar e matar para pôr fim a algo, lutar e matar, é um contrassenso. Fazer isso em nome de Deus é um contrassenso blasfemo, na opinião do N.T. Wright. Ele continua aqui: se o povo chamado a trazer o amor e o perdão de Deus ao mundo insistisse em odiar a todos, o ódio e tudo que advém dele sobreviriam a eles. Então a mensagem de Jesus é para que as pessoas, como eu já falei também antes, amasse a Deus e amasse o próximo como a si mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos da lei e dos profetas. Agora, se aquele povo que recebeu os mandamentos da lei e dos profetas não amassem os outros como eles deveriam amar, como é que isso se... e pelo contrário, eles odiariam os outros, evidentemente que trariam para si também a destruição. E foi isso que aconteceu, como eu lembrei, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cerca em Jerusalém, acaba então com os judeus que são dispersos, que é a famosa diáspora para o mundo todo desde então. E eles só vão se voltar a se unir como terra, como nação, como Estado, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, na formação do Estado de Israel. E por fim, o N.T. Wright fala o seguinte: Mateus gostaria de nos dizer que o reino que Jesus estabeleceu por meio de sua obra, morte e ressurreição, confronta-nos agora com o mesmo desafio. Estamos trabalhando para estender o reino de Deus ao mundo ou estamos nos interpondo em seu caminho? Estamos nos arrependendo e nos convertendo ao Senhor para pregar o Evangelho, levar a boa nova para todos, ou apenas temos guardado para nós e assim impedido que outros também cheguem ao conhecimento da verdade e, consequentemente, da salvação? Esse é o grande desafio que eu tenho para a minha vida também, apesar de uma longa caminhada na fé cristã, de poder me abrir e me doar mais para aqueles que não conhecem a Jesus. Levar o Evangelho também para as pessoas. E esse, por exemplo, esse canal é um meio que eu consigo fazer isso, de chegar aonde eu não conseguiria ir. E assim espero que também Deus esteja abençoando através da leitura, dos comentários e da sua poderosa graça a vida de vocês que estão ouvindo o Evangelho. Não necessariamente as minhas opiniões, mas aquilo que a palavra de Deus traz como conhecimento e como verdade. Hoje era este o vídeo. A gente vê assim o início do ministério público, onde Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, Lago da Galileia, e Galileia dos gentios, dos pecadores, e ali o povo que estava nas trevas então viu a grande luz. E Jesus fala: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E a próxima leitura que a gente vai estar acompanhando
quando Jesus começa também a chamar os seus discípulos. Vamos nessa? Um abraço e até a próxima. Valeu!